Sejam bem-vindos a mais uma tertúlia do Museu da Farmácia. Hoje é uma tertúlia muito a propósito do que tem sido a vida do Museu da Farmácia. Exploradores e aventureiros, nada mais do que tem acontecido na minha vida pessoal, da nossa equipa aqui no museu. A aventura de procurar novas peças é também uma vida muito específica. E nós quisemos dar hoje exatamente a voz a alguns dos exploradores e aventureiros que o próprio museu acaba por ter aqui na exposição. Sim, para além das peças históricas, de outros exploradores como Sir Walter Raleigh ou Shackleton, nós temos o privilégio e a honra de ter também estas farmácias portáteis destes exploradores, destes aventureiros que hoje vão partilhar um pouco das suas histórias, das suas experiências com todos vós. Quero então dar as boas-vindas e eu agradecer a paciência na organização deste evento, desta nossa tertúlia, à nossa amiga Elizabeth Jacinto, ao Idálio Reis e sim também ao João Neto, que não sou eu, porque como vocês todos sabem, correr não é a minha especialidade com a minha bengala, mas sim o João Neto, que está aqui hoje connosco. Este rapaz farta-se de correr e andar. Portanto, meus amigos, muito obrigado e sejam bem-vindos a este vosso museu, mas também a esta tertúlia. Bom dia. E eu vou começar exatamente pelas senhoras, pela Elizabeth Jacinto, mas é uma pergunta que eu vou dizer a todos vós. Porquê que escolheram a vossa área de aventura? Bom dia, é um prazer estar convosco e para responder essa pergunta tenho que dizer que aparentemente não há assim uma razão, ou seja, foi uma circunstância da minha vida, ou um somatório de circunstâncias, não é? No fundo, o que é que acontece? Eu era professora de geografia, tinha tido uma infância perfeitamente normal e vulgar, uma educação tradicional, e de certa forma, naquela altura, eu não me sentia uma pessoa 100% realizada. E então acontece que um dia, em conversa com o meu marido, nós decidimos tirar a carta de mota e comprar uma moto a todo o terreno. E foi aí que, ao andar nas passeatas no Alentejo com os amigos, ao fim de semana, absolutamente divertidos, eu comecei a perceber que a moto era um desafio muito grande para mim, que eu tinha uma insegurança muito grande a todos os níveis, não só física, mas também emocional, com aqueles medos todos de cair, de andar depressa, de andar devagar. E a certa altura eu percebi que a moto era um desafio enorme. Mas o que eu queria era andar a correr a passos. Queria era ir com o meu marido e não ficar em casa agarrado aos tachos e às panelas. E depois, entretanto, acontece que um dos meus amigos decide fazer uma prova de competição e desafia os outros todos para ir. E claro, toda a gente se organiza e a certa altura eles deram conta de que eu não estava alinhada com eles. E disseram, não, tu tens que vir. Eu disse, não, eu não sou capaz, eu ando 50 km com vocês, já não tenho capacidade física, fico toda cansada, eu não tenho técnica, eu não tenho ritmo de condução, eu não vou. Eles dizem, não, tens que vir, e outras raparigas, e tu andas connosco ao fim de semana, também tens que fazer a prova, e se elas vão, tu também vais. E houve ali uma insistência tão grande que eu, a certa altura, dei comigo a pensar, pá, eles acreditam que eu sou capaz. E eu pensei, será que eu sou capaz? E pronto, e aquele voto de confiança deu-me uma força tão grande que eu alinhei com eles. Só vos sei dizer que no início da corrida a minha adrenalina subiu ao máximo. Eu comecei a andar o melhor que podia e o mais rápido que podia. Passado 100 km eu já não me conseguia sequer mexer em cima da moto porque as dores no corpo eram tantas que eu não me conseguia movimentar já para conduzir razoavelmente, mas eu cerrava os dentes e pensava, eu tenho que conseguir. Os meus amigos acreditam que eu sou capaz, eu tenho que conseguir. Bom, a prova foi-se desenrolando, a certa altura aparecem várias ribeiras, eu caí numa delas, demorei muito tempo a pôr a moto em pé, entrou água para dentro do motor e a moto não trabalhou mais e eu naturalmente tive que desistir. Apesar de ter desistido, se vocês fossem perguntar qual era a pessoa mais feliz daquela corrida, não era o rapaz que tinha ganho, a corrida, era eu que tinha desistido. Mas eu tinha sentido que tinha feito muito mais do que aquilo que eu pensava que era capaz. E aí eu descobri duas coisas fabulosas na minha vida, que é, nós somos muito mais capazes do que aquilo que pensamos que somos, e subestimamos muito, na realidade, as nossas capacidades, e ficou o desafio de saber até onde é que eu conseguia ir. E a paixão pelo todo o terreno. Portanto, é assim que a competição aparece na minha vida, um pouco por acaso, sem estar planeado, mas
porque encaixou perfeitamente dentro daquele meu espírito de insatisfação que eu tinha, de achar que não era uma pessoa realizada e de procurar meios para me completar como pessoa. E pronto, agarrei-me a esta história da competição e da moto e do todo terreno e fui por aí fora até hoje. Muito obrigado, Elizabeth. Eu ia passar ao João Neto. Muito bem, bom dia. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É obviamente um privilégio estar aqui nesta tertúlia com tão ilustres personalidades. Principalmente a Elizabeth, que eu também tenho alguma veia competitiva. Não tem nada a ver com corrida, mas enfim, a minha família sempre foi de competição. Eu sou filho de um tricampeão nacional de ralis. Hoje tenho o privilégio, em termos de legado, de 40 anos depois ter conseguido comprar o carro com que o meu pai foi a primeira vez campeão nacional de ralis, carro esse que restaurei ao ínfimo pormenor e que já fiz 4 ralis de clássicos, dos quais na classe ganhei os 3 com o meu filho mais velho. Portanto, o carro já vai na terceira geração, portanto eu percebo perfeitamente a sensação que a Elizabeth acabou de referir, porque sempre gostei de competição, andando os kartings em velocidade também. Portanto, adoro aquilo que eu estava a ouvir de Elizabeth, só me apetecia pegar numa moto e fazer exatamente o que a Elizabeth fez no seu início. Provavelmente não com tanto sucesso como a Elizabeth teve, mas olha, enfim, era o que se poderia arranjar de acordo com a minha capacidade. Muito bem, em relação à pergunta concreta, isto começou tudo por acaso. Exatamente como a Elizabeth referiu, começou tudo por mero acaso. Um dos meus filhos estava nas escolinhas do Benfica, aquelas de desporto, enfim, dos miúdos, e eu tinha que aguardar que o miúdo tivesse os treinos. Eu, na altura, eu andava muito de bicicleta, portanto fazia muito BTT, treinava muito BTT, e tive uma lesão, enfim, que os homens normalmente têm quando pedalam muito, quando estão muito tempo sentados em cima de cilindros, aconteceu-me. E o médico, enfim, não foi propriamente proibiu-me, mas conseguiu-me restringir o meu período de sentado numa bicicleta durante 1 ano. Portanto, não podia pedalar. Eu tive que arranjar um desporto que fosse uma logística fácil, uma coisa rápida e que, enfim, com a vida ativa que eu tenho, a minha vida é gerir empresas, portanto, com a vida ativa que eu tinha muito pouco tempo disponível para além do que fazia para andar de bicicleta. Portanto, o que sucedeu foi que comecei a correr à volta do Estádio da Luz como uma brincadeira, enquanto o miúdo estava no treino. Quando dei por mim, ao fim do mês, já estava a dar 21 voltas ao Estádio da Luz. Eu sei de cor, como onde convido. Portanto, aquilo era 1040 metros cada volta. Portanto, ao fim do mês e pouco, já estava a correr 21 quilómetros. Daí foi um passo. Nunca imaginei, obviamente, chegar ao nível que chegou poucos anos mais tarde. Eu comecei a correr com 45 anos, comecei a correr maratonas com 47 anos. Terminei a minha primeira volta ao mundo em 2018 em Boston, na maratona de Boston. Em 2017 tive a peregrina ideia de correr uma maratona, e foi isso que me levou ao Museu da Farmácia, a correr uma maratona, a North Pole Marathon, portanto no Polo Norte. Eu sei que isto para qualquer pessoa foi um pouco brutal, pensamos como é que é possível correr uma maratona no Polo Norte. É um facto, portanto é uma logística onde, enfim, pouco acessível, obviamente, ao comum mortal. Portanto, aquilo é o circuito de Barnell, no paralelo 89.7, que é quase no ponto zero do globo. O que é uma zona dos comandos russos, das tropas de elite russas, faziam os treinos, situando só à vida durante 3 semanas por ano. No calote polar tem cerca de 2 metros, portanto, com todos os riscos associados naturalmente a esse tipo de aventuras. No mesmo ano, a prova até correu bem, portanto, felizmente, quer dizer, uma prova horrorosa, não, sensações térmicas na segunda fase da prova que muito próxima dos 50 graus negativos. No mesmo ano, fui correr na União Glaciar da Antártida, portanto, no sítio mais inóspito do planeta. Fui sensivelmente 2 dias mais tarde, depois do Ângelo Felgueiras, que estava a fazer uma travessia exatamente desse local até ao Polo Sul, portanto, até ao ponto zero mesmo. Eu fui só à maratona. Fui à maratona. Portanto, isto também em 2017.
Em 2019, quando eu estava, portanto, eu queria entrar no Grand Slam World Marathon Members, quando me faltava que consta, as pessoas conseguem correr em 7 continentes, dividem América do Norte da América do Sul. Quem conseguir correr em 7 continentes e no Polo Norte, entrava para o Grand Slam, onde já está um outro português que foi comigo ao Polo Norte. Portanto, o que sucedeu foi quando eu estava a tentar descobrir o meu 7º continente para conseguir entrar nesse target de pessoas que existiam na altura, 60 e muito poucas no mundo, confrontei-me com a World Marathon Challenge. O que é que consta a World Marathon Challenge? É no dia 31 de janeiro correr uma maratona na Antártida, 1 de fevereiro uma em Cape Town, 2 uma em Perth na Austrália, 3 uma no Dubai, 4 uma em Madrid, 5 uma em Santiago do Chile e acabar dia 6 em Miami. Portanto, 7 maratonas em 7 continentes em 7 dias. Olha, achei com uma cajadada, passa a expressão, matava 2 coelhos, e então além de conseguir completar a volta ao mundo, dava uma segunda volta ao mundo também numa semana. E portanto assim foi, e acabei por me especializar nas provas extreme, que é efetivamente aquilo que me dá prazer fazer. A maratona de cidade já é uma coisa que me dá, sinceramente, muito, muito pouco estímulo. Portanto, especializei-me nas maratonas extreme. Em maio de 2022, portanto, no ano passado, subi o Everest até aos 6.000 metros, portanto, onde andei a treinar naturalmente lá, e fiz a maratona Everest Maratona, que é a maratona mais alta do mundo, portanto, que começa no Base Camp e acaba em Nancha Bazar, que começa a 5.350, portanto, com todas as questões associadas a isso, a falta de oxigênio, etc. Em termos de treinos, muito rapidamente, para não nos queimar muito mais tempo, em termos de treinos, os treinos são treinos altamente exaustivos, como onde convir, não é? Portanto, temos bicicleta, natação, corrida, tonificação muscular, as elípticas, enfim, é uma vastidão de modalidades que são absolutamente necessárias. Treino, também além disso, fiz um acordo com o Intermarché nas câmaras frigoríficas dos ultracongelados. Portanto, vou para dentro da câmara do ultracongelado. Portanto, a primeira experiência começava a levar passadeiras. As lagartas partem ao fim de 20 minutos, porque o óleo seca e as lagartas partem. Portanto, o que é que eu faço? Meto uma simulação de uns cartões no chão e faço a simulação de corrida sempre no mesmo local, de forma a que consiga preparar as roupas, consiga preparar o corpo e consiga preparar a mim próprio psicologicamente para aquilo que vou encontrar. Consigo fazer a simulação do frio, corro ali com cerca de 30, 35 graus negativos. Só não consigo fazer a simulação do vento, que faz toda a diferença, porque com o vento as coisas mudam radicalmente. Portanto, ali no Intermarché, a partir das 10 da noite, normalmente há ali sempre um espetáculo, portanto as pessoas, os funcionários acabam o seu trabalho e vão ver quando é que chega o maluquinho, vai para dentro de uma câmara frigorífica durante 1 hora a correr. Temos um acordo de 10 em 10 minutos a abrir a porta, a ver se a carne não está completamente congelada. Portanto, isto é mais uma aventura sobre a aventura e acabei por ir seguindo aqui este rumo. Aproveito o mediatismo que estas provas têm, obviamente pela singularidade e efetivamente pela atenção que os mídias dão a este tipo de provas, não em foro próprio, para levar crianças com deficiência, portanto, nas maratonas. Portanto, aproveito esse elan todo agregado a isto e ando a fazer as maratonas de estrada, em vez de estar a correr por correr. O que é que tenho estado a fazer? Já fiz isto agora em Aveiro, já tinha feito em Lisboa com a minha filha mais nova, já fiz agora em Aveiro no ano passado, sou embaixador das maratonas da Europa e levei 4 crianças com portadoras, enfim, de características especiais, e a criança muda de 10,5 km a 10,5 km. Tenho um projeto agora para o próximo, aliás, já para 2024, em que já vou levar 8 crianças, portanto as crianças mudam de 5,5 km a 5,5 km, cujo objetivo é, obviamente, dar oportunidade a outras pessoas que à partida deviam ter as mesmas possibilidades que todos nós temos. Infelizmente não é o que acontece. Portanto, aproveito essa circunstância para sensibilizar um bocado as pessoas pela inserção e pela igualdade das pessoas. Portanto, basicamente é isso que eu neste momento estou a fazer. Em termos desportivos, é isso que eu neste momento estou a fazer. João, antes de eu passar ao Idálio Reis,
era só uma nota mais de graça e outra de respeito daquilo que tu fazes. Daquilo que tu estás a fazer, de dar exatamente Certo. esse lado da inclusão e desse lado de esperança e de sorriso que se vê exatamente quando tu estás com essas crianças, com esses jovens. O outro lado mais de graça é quando tu estás a correr na câmara de frio, pá, se por acaso tropeçares por algum presunto, traz, que depois nós descongelamos e comemos aqui no museu, pá. Sabes que a primeira vez que eu corri numa Idálio, câmara... muito obrigado, Idálio Reis. Agora gostava de ouvir também a tua vida. O meu percurso não é de tal forma igual a qualquer um de vós, pois sou um ciclista amador que sempre tive bicicletas em casa, sempre fui muito aventureiro, sempre à procura de coisas novas, em pequenino, de assaltos, mas nunca fui uma pessoa de fazer competição. E em 2008 surgiu, através de um amigo, a possibilidade de fazer BTT. Não em modo de competição, mas por socialização, de passeios, comes e bebes, também conta. E então foi aí que comecei a adquirir uma bicicleta de BTT, porque a minha principal modalidade é o BTT, apesar de também ter a vertente ciclismo, que eu também o faço, mas o que eu gosto é a parte técnica das descidas, das subidas, das pedras, e é o que eu gosto mais de fazer. Em 2008 surgiu a oportunidade de começámos, gostei, e quando se gosta, primeiro compra-se uma bicicleta, uma bicicleta barata, começa-se a gastar e começa-se a gostar, e a seguir temos que evoluir, e foi assim mesmo. Infelizmente, por circunstâncias da vida, em 2010 suspendi, infelizmente, e em 2019 tive uma infelicidade, foi o aparecimento da minha doença, que é a diabetes tipo 1. Não associo a paragem à diabetes tipo 1, nada, isso é uma coisa que pode aparecer a qualquer momento. E em 2019 também dei um clique, e eu tenho que fazer, até porque para melhor controle e da diabetes, o exercício físico é fulcral. E então retomei novamente em 2019 e aí comecei a fazer umas coisinhas mais engraçadas, comecei com preparação, comecei a fazer alguns passeios, comecei a fazer algumas maratonas, e agora, como o João disse, referiu, já não lhe interessa fazer estrada, já não tem aquele de citadino, e então é mesmo assim, nós começamos a evoluir, começamos a querer mais, e foi a partir desse momento que eu andei a procurar novos desafios, novos percursos que me satisfazesse, e foi aí que comecei a fazer longas distâncias, comecei a fazer a Via Algarviana, onde passado fiz a Via Algarviana, que são 311 km com um acumulado de subidas grande, em 4 dias, e mais provas, e este ano, em abril, também fiz a Nacional 2, que são 738 km, também com uma grande altimetria, durante 5 dias. Neste caso, em ciclismo. A Via Algarviana fiz em BTT, foi um grande desafio, porque o meu ponto fraco são os extremos.
É o frio, e é o muito frio e é o muito calor. Posso dar umas dicas sobre essa matéria? Pois. É o muito frio e é o muito calor. Sem descurar o vento, claro, que faz parte. Mas o vento ainda consigo aguentar. Agora, o muito frio e o muito calor é que é muito mau para mim. E foi assim. Vocês são os super-heróis. E não são os super-heróis da Marvel, vocês são super-heróis de carne e osso que vivem connosco. E estando eu no Museu da Farmácia e tendo o Museu da Farmácia as vossas farmácias portáteis, a minha pergunta é: que tipo de preparação física ou que tipo de medicamentos que vocês têm que estar atentos para que as vossas vidas não fiquem totalmente em risco? Começo eu. Assim, em termos de preparação física, eu sempre reconheci que a preparação física era um trunfo do qual eu tirava muito partido durante as corridas, porque no fundo nós temos muito aquela mentalidade masculina que os homens já nascem fortes, então não precisam de se preparar, e eu, partilhando essa mesma mentalidade, mas de que as mulheres nascem fracas e não têm grandes capacidades físicas, dediquei muitas horas dos meus dias a preparar-me fisicamente. Portanto, eu ia para o ginásio durante todos os dias do ano, à exceção do fim de semana, mas houve alturas que eu treinava mesmo 6 dias na semana, só descansava um. Logo às 7h30 da manhã já começava o meu dia no ginásio. Tinha um preparador físico, ou passei a ter um preparador físico a partir de certa altura, que era algo que eu levava muito a sério e de facto sentia que na hora H, quando a gente começava a acumular muitas horas de condução, aquela preparação física dava uma resistência muito boa e uma capacidade de manter o meu discernimento mental durante mais tempo, o que era muito bom para eu conseguir conduzir bem durante aquelas horas todas que era suposto. Em termos de preparação mental, embora eu reconheça a grande vantagem dos psicólogos do desporto, e eu, na altura, se tivesse tido apoio de um psicólogo do desporto, provavelmente teria superado algumas limitações minhas mais cedo e teria feito melhores resultados mais cedo. Mas na altura, a minha carreira foi feita toda de uma forma muito solitária, portanto não tinha assim grandes recursos, ia-me desenrascando, como se costuma dizer. Mas eu tinha sempre duas formas muito importantes de gerir a minha atividade dentro desta área mais mental, que era ter um objetivo muito definido, qual eu apostava seriamente em conseguir, e acreditar muito que era possível conseguir realizar o meu objetivo e chegar à minha meta. E depois usava também muito aquela particularidade da visualização, não é? Eu imaginar-me a cortar a meta, a ser a melhor de todas, a ser a super mulher, aplaudida por toda a gente. Isso de facto dá-nos um ânimo e ajuda-nos muito a superar aqueles momentos difíceis. Em termos de medicamentos, eu sempre fui uma pessoa muito saudável, nunca tive assim muitos problemas físicos e, portanto, como treinava muito, havia sempre um recurso às vitaminas, não é? Estamos sempre a tomar as vitaminas e os minerais, aquelas coisas todas. Para as corridas, nós em termos de medicamentos preparávamos da seguinte forma, ou seja, como equipa, embora as organizações todas tivessem sempre uma assistência médica, que tinham sempre médicos para nos assistir caso a gente precisasse, nós tínhamos o cuidado de preparar uma caixa com uma série de medicamentos e material de primeiros socorros para levar connosco, uma caixa razoavelmente grandinha. E essa caixa era feita com a ajuda de uma amiga nossa que é médica, que nos aconselhava uma série de medicamentos, antibióticos, aquelas coisas que a gente fosse mais abrangentes, e que nos ensinava, dava-nos assim uma lista, a dizer este medicamento serve para isto, nestas situações, nestas circunstâncias. Mas para além disso, quando havia assim um berbicacho mais complicado, a gente pegava no telefone, ligava-lhe e dizia, olha, o problema desta pessoa é este, e ela dizia, então se tens aí na caixa um medicamento tal, dá-lhe durante tantos dias, pronto, e ajudava-nos nessa matéria, e tivemos várias circunstâncias em que nós de facto tivemos que lhe telefonar a pedir apoio, e uma das nossas histórias mais elaboradas e mais complicadas, que não vou agora aqui contar toda porque o tempo não chega, é porque tivemos que evacuar uma pessoa com uma peritonite, já com uma fase bastante avançada, e estávamos em plena Mauritânia, no meio do nada. No meu caso particular, ou seja, dentro do caminhão de corrida,
ou mesmo na mota, mas nós tínhamos sempre a necessidade de levar meia dúzia de coisinhas que nos desse ali um primeiro alívio, e normalmente era sempre alívio para as dores, não é? Analgésicos bastante fortes, se fosse o caso, e o bendito do diarreico, antidiarreico, não é? Porque em qualquer circunstância, enquanto piloto de moto, eu tive que ir à caixinha do medicamento várias vezes, porque de vez em quando, com aquela poeira toda, não sei, dávamos sempre a correr para trás do arbusto a ter que parar a moto e lá íamos nós durante várias vezes seguidas e a gente tinha que ter qualquer coisa para nos ajudar ali à mão. Uma outra coisa, para além do material de primeiros socorros, não é? Para pequenas queimaduras, pequenas feridas, que eu levava sempre num pequeno estojo, que é esse que depois está no Museu das Farmácias, depois acabei por reconstruir um outro, mas levava também uma outra coisa, e não resisto a contar uma história engraçada sobre isso, que eram os tais comprimidinhos de sal que nós não conseguimos comprar nas farmácias portuguesas. E quem anda nos sítios de calor, se calhar conhece bem o que é que eu estou a falar. E eu conseguia comprar no Dubai até uns comprimidos de sal e açúcar. E vou-vos dizer, quando nós estamos nas lonas, que já não aguentamos mais, que andamos ali a derreter suor há uma série de tempo e a gente já não se coordena bem, nós pegamos um comprimido daqueles, bebemos quantos golos de água e de facto o nosso físico rapidamente parece que muda e nós somos pessoas, de repente parece que renascemos. E eu lembro-me uma vez de estar no Rally do Dubai e caí no meio das dunas com a moto ficou numa posição horrível e eu não a conseguia levantar porque a moto pesava 200 quilos, eu estava ali a sofrer, a tentar levantá-la do chão e há um rapaz simpático que passa de moto e para me ajudar. E eu, pronto, agradeci muita ajuda, mas naquele momento eu estava-me a sentir tão mal, eu pensei assim, vou mas é aproveitar esta paragem, abri a minha sacola de cintura, saquei os comprimidos de sal que tinha guardados dentro daquelas caixinhas dos rolos de fotografias antigos e despejo para a mão para tirar um para tomar e vejo o rapaz com os olhos muito abertos olhar para mim e fiquei comprometida e disse, queres? Estiquei-lhe a mão e ele disse, quero, e nem me perguntou o que é que eu lhe estava a dar. E eu, pronto, tinha pressa de me ir embora, fui-me embora, ele também. Pai, no acampamento ele andou à minha procura para perguntar o que é que eu lhe tinha dado, porque ele achava que era alguma droga milagrosa. Quando eu disse, não, são comprimidos de sal e açúcar, o rapaz não queria acreditar que fosse verdade. Mas esta experiência ficou-me na cabeça, porque de facto são pequenas coisas que às vezes fazem uma diferença enorme. Portanto, o nosso estojo, quer na moto, que era mínimo, quer no caminhão, era pequeno, mas era aquelas coisas mesmo essenciais, era acima de tudo estes dois tipos de medicamentos, o antidiarreico e o analgésico, e depois aquelas pequenas coisas de primeiros socorros que a gente pudesse eventualmente precisar em alguma situação crítica. Passo a palavra, então. João, eu não sei se tens possibilidade, quando estás a correr, ir atrás dos arbustos e sobretudo na Antártida, mas eu contava-vos aqui, eu estava a ouvir a Elizabeth, eu estou-me a rever uma catrafa de coisas. Os comprimidos de sal já me salvaram várias vezes. Eu já tive atletas a desmaiarem à minha frente, em ultramaratonas, e volto. Agora, tínhamos aqui tema para estar a falar durante 2 horas sobre isso. Já voltei atrás para ir recuperar atletas, como a Elizabeth disse bem, pessoas que caem de repente, pura e simplesmente perdem as forças, os comprimidos de assalto, que eu já uso há alguns anos, para ter efeito muito mais rápido, chega a abrir a cápsula e aquilo tem muito mais nutrientes além de sal, é sal e com outras componentes, com outros aditivos que esse parceiro da Elizabeth deve ter pensado que era droga, porque o aspecto, eu nunca me droguei na minha vida, como onde convido, mas imagino, nem nunca vi droga à minha frente, mas imagino que seja uma coisa mais ou menos semelhante àquela, porque o aspecto deve ser uma farinha muito, muito pouco espessa, que é assim que é composto o comprimido de salto, que se chama mesmo salto, que se compra efetivamente. Eu comecei por comprar nos Estados Unidos, hoje já se vende aqui, Bainet, hoje já se vende tudo, não é? E também já se vende aqui em Portugal. Bom, em relação aos treinos, eu vou aqui falar muito pouco sobre os treinos, porque se eu fosse falar sobre os treinos, tínhamos aqui agora uma dissertação durante imenso tempo. Já falámos um bocadinho das câmaras frigoríficas, já falámos, obviamente, um bocadinho do treino do cotidiano. Eu acho imensa piada que estava a ver a Elizabeth, apesar de ser uma referência para mim, obviamente, por razões óbvias, pelo sucesso que teve na competição. Longe de mim, mais uma vez, pensar que algum dia estar aqui num fórum com ela diretamente, porque efetivamente é um orgulho para mim, porque sou uma pessoa de competição também dessa área, não obviamente nunca, salvo agora na devida proporção a esse nível, mas obviamente é uma pessoa que eu segui e com muito entusiasmo. Portanto, em relação aqui concretamente, em relação aqui à tua pergunta e aqui ao nosso tema. Treinos extremamente exaustivos.
os primeiros, até ao Polo Norte, as geneiras atrás das geneiras atrás das geneiras. Eu tive um episódio interessante com o meu grito Ipiranga, antes dos índios passarem o rio, foi na União Glaciar da Antártida. Porquê? Porque os organizadores, estamos a falar de provas extremas, estamos a falar das provas mais extremas do mundo. Eu, enfim, ia razoavelmente bem preparado, treinava sozinho, fazia tudo sozinho, tudo autodidata, generadas atrás das generadas, lesões atrás de lesões, passava quase mais tempo em fisioterapia do que propriamente a treinar, estava sempre com um problema qualquer. Porquê? Exatamente por falta de equipa, por falta de método, por falta de conhecimento. Portanto, tudo muito autodidata. O que é que sucedeu nessa prova? Arranquei, tive o cuidado, atletas altamente bem preparados, tive o cuidado de arrancar à frente. Eles tinham-nos avisado que nós 5 a 5 km tínhamos que tomar qualquer coisa muito quente, havia uns postos para que pudéssemos fazê-lo. O que é que aqui o bom do Tuga, à desenrasca, fez? Cada vez que os outros paravam para tomar qualquer coisa, eu aproveitava e passava-os. Portanto, ou seja, nunca parei. Claro, quando cheguei ao quilómetro 21, basicamente ia desmaiando em 2 segundos. Estava completamente desidratado, alimentava-me só pela minha própria saliva, com frio de rachar, enfim, uma coisa horrorosa. Tinha 8 minutos para parar, parei 8 minutos, tomei umas coisas muito quentes, um chá a ferver, 2 doses de café, enfim, por aí fora. Quando voltei à pista, estava tudo impecável, eu já estava impecável, só tinha um pormenor, é que as minhas pernas já não davam mais. Portanto, porque obviamente não cumpri as regras e os preceitos que eles nos tinham indicado. Foi uma prova horrorosa, eu estava nos lugares da frente dos atletas melhor preparados no mundo, estava nos lugares da frente. Como é evidente, os segundos 21 km foi sofrer até ao final e foi ir paulatinamente perdendo todos os lugares que tinha conquistado. E foi a partir daí que eu tomei a decisão, isto acabou, porque eu qualquer dia fico numa prova destas. E, portanto, passei a ter equipa, convencer treinador, convencer preparador físico, médicos. Hoje tenho uma equipa para aí, sei lá, 10, 12 pessoas que me acompanham, preparam-me, portanto, tudo é escalpelizado ao ínfimo pormenor. Eu hoje tenho 57 anos, eu fiz 56 no Monte Everest na véspera da corrida no ano passado, uma coisa única no mundo, cantarem-nos parabéns e fazerem-nos um bolo no Monte Everest, tive essa experiência, felizmente. Portanto, tendo em conta a idade que tenho e tendo em conta os desafios que normalmente tento conquistar, obviamente só é possível com uma equipa multifacetada e com muitas características completamente distintas. Estamos a falar desde cirurgião a fisioterapeutas, portanto, todos os níveis, a fisiatras, o dentista importantíssimo, o otorrino importantíssimo, porque nós temos de estar completamente no equilíbrio total, senão não temos sucesso. Voltei também à parte da bicicleta, eu gosto imenso de BTT, gosto muito de BTT. Aliás, eu tinha agora um compromisso daqui a 15 dias de vir a pedalar de Londres até Lisboa, que me desafiaram pela doença de Parkinson, portanto vou ajudar o Filipe, que é quem vai, que é o Filipe Gaivão, que é quem vai fazer essa digressão pela doença de Parkinson, portanto eu vou apoiá-lo. Não vou conseguir fazer de Londres-Lisboa por indisponibilidade total. Aliás, tenho o Rally do Classic Cars também no fim de semana anterior, no Rally do Algarve. Portanto, saio do Rally, venho a correr a Lisboa, meto-me no comboio, vou para o Porto e é de vir a pedalar do Porto para Lisboa, acompanhá-lo nos últimos 2 dias e meio. Em relação à questão dos medicamentos. Bem, eu comecei por correr nas maratonas de Lisboa, Estados Unidos, em que a minha ex-mulher, para além de ficar com os meus filhos enquanto eu ia correr, levava-me ali a meio da prova, tinha sempre ali uma aspirinazinha ou um Benduronzito para que eu pudesse tomar e para que as minhas pernas, para conseguir suportar as dores até ao final. O que me levou aqui ao museu, e foi o que efetivamente aconteceu, foi num dos torres que eu levava para o Polo Norte, na altura oferecido por uma namorada minha na época, que muito simpaticamente me ofereceu, portanto a Adriana, que muito simpaticamente me ofereceu um estojo de primeiros corros, estojo esse que o João ficou com ele mal eu cheguei a Lisboa, acho que no dia seguinte mesmo, mal eu aterrei em Lisboa. Para além desse estojo, estou com a Maria Elizabeth, leva uma farmácia perfeitamente completa. Portanto, eu tenho antibióticos para todo o tipo de coisas, levo os diarreicos, essas coisas, obviamente, para todo lado. Eu tive um episódio impecável na World Marathon Challenge, que foi, eu contraí 2 hérnias inguinais,
a esquerda grave. E os médicos, claro, fizeram aquela pergunta óbvia, que é, não adianta dizer-lhe para não ir à prova, não é isso? Claramente não, com certeza que não. E, portanto, até tive um episódio giro, um dia qualquer estava aqui a fazer uma apresentação no telejornal, na RTP1, e no dia seguinte eu dava voltas e voltas e voltas à cabeça como é que eu iria colmatar a questão das hérnias. E fui aqui a uma loja ortopédica, aqui ao pé de casa, em Telheiras, em Lisboa, em que o senhor, à porta, o senhor olha para mim e diz assim, isso não é aquele atleta que estava ontem na televisão, que vai dar uma volta ao mundo solto, o que você está a fazer numa loja ortopédica? E eu tive que convencê-lo que ele não me conhecia de lado nenhum e que não queria dizer a ninguém que eu estava numa loja ortopédica, porque tinha patrocinadores, tinha toda a parte dos mídias em cima, tinha a própria organização em que eu não podia levar qualquer problema físico, obviamente 2 hérnias inguinais eram capazes de ser impeditivas, e portanto, o que é que eu fiz? Fui comprar cuecas ortopédicas, que eu empurrava as hérnias para dentro, portanto comprei o S, o M e o L, e portanto à medida que os músculos iam mirrando, eu ia pondo o modelo abaixo, e foi assim que eu vivi durante 7 dias a correr. E evidentemente que o médico cirurgião, o Dr. Manel Limbert, na altura, me disse, olha, tu vais levar estes medicamentos, vais ter que tomar 2 gramas de relaxante muscular, que é a antítese daquilo que uma pessoa deve fazer para ir correr, vais tomar anti-inflamatório, vais tomar este medicamento para as dores, mas fica ciente que diarreias vai ser a toda a hora. Ele tinha toda a razão. Eu mal comecei na Antártida, portanto, a meio da Antártida, tive que ir à casa de banho, que é uma coisa maravilhosa, em que a enterrar-me até aos joelhos, tive que andar 400 metros para um lado para ir à casa de banho, tirar aquele equipamento todo e voltar. Portanto, perdi ali 7 ou 8 lugares à conta daquela brincadeira. A partir daí era um caos, porque eu corria rápido, ia com os atletas mais rápidos para ali nos 10 primeiros para a frente, e depois, pronto, nas diarreias horrorosas tinha que parar e quando eu saía estava basicamente quase em último. Voltava outra vez ao ranking, portanto eu andei a viver assim durante uma semana. Parava 4 vezes em cada prova. Portanto, que é uma coisa absolutamente horrorosa. Imagina na Austrália ter que ir atrás das aves, como a Elizabeth há bocado referiu também. Eu só estava a ver qual é que era o dia que ficava preso, porque é expressamente, obviamente, expressamente proibido em qualquer parte do mundo, mas na Austrália é um bocadinho mais agressivo em termos de leis e de regras dessa matéria. Portanto, em relação à questão dos medicamentos, estou a esperar corres normalíssimo. Quando nós temos de ser completamente autodidatas. Por exemplo, a ter uma ideia, tive que arrancar o Boeing antes de aterrar em Miami, na minha última maratona. Portanto, nós temos que ser autossuficientes, as bolhas somos nós que as temos que tirar, nós não temos ninguém para nos apoiar, a não ser que seja mesmo in extremis, e há um médico, que deve ser de clínica geral, pelo que eu ouvia fazer, enfim, eu acho que era quase melhor médico do que ele, para a clínica geral, para todos os atletas. Portanto, enfim, como eu, graças a Deus, nunca tive um problema assim tão grave e tão complexo em nenhuma prova, tinha que ser autossuficiente e tinha que fazê-lo tudo sozinho. Portanto, o que eu levo tudo. Tenho um contacto permanente com os médicos em Lisboa, digo quais é que são os sintomas que eu tenho, e eles vão-me dizendo o que é que eu tenho que fazer para conseguir alcançar o objetivo. Portanto, o objetivo e o meu compromisso é, obviamente, levar o objetivo até ao final. E, portanto, tudo aquilo que eu tiver que fazer para conseguir cumprir o objetivo ao qual me candidatei, em que os patrocinadores apostaram, em que a própria sociedade em geral apostou a partir do momento que os projetos são divulgados, a minha família, os meus amigos, os meus filhos, os médicos todos, toda a equipa, porque eu lá estou a correr sozinho fisicamente, mas estou a correr acompanhado por uma série de pessoas, tenho imensas pessoas a apoiarem-me, e não imaginam a sensação maravilhosa que é estar a subir o Monte Everest com todas as condições piores que possam imaginar, não vale a pena estarmos aqui a particularizar, tenho um bocadinho de net, e aquelas mensagens dos amigos e da família de estímulo e de força, dão-nos um boost, parece que tomámos 3 comprimidos de sal, daqueles que a Elizabeth tomou também, para nos dar um boost ali para a frente. Portanto, basicamente, farmácia, acho que leve-te tudo. E é isto, basicamente. Idálio. Pois, em questão de treinos, eu sou uma pessoa que não sou muito dedicada ao atletismo, podia-me fazer bem, não gosto muito de correr, é um desporto que não gosto, e os meus treinos basicamente são tudo de bicicleta, é bicicleta interna, interior, é ciclismo e é BTT. O ano passado tinha como objetivo chegar ao fim do ano e fazer 8.000 quilómetros. Fui atingido.
foi 8.000 quilómetros em provas e em treinos, em que também consegui atingir a nível de altimetria, aquilo são objetivos que nós vamos sempre querendo desafiar o nosso corpo e atingir. A nível de medicamentos, pois aí é que é um bocadinho diferente de vós, porque como sendo diabético tipo 1, eu tenho um medicamento que vai-me sempre acompanhar até haver alguma cura, com alguma esperança, claro. Acompanha-me sempre para onde eu for. Tenho, que é a insulina, claro. Assim, um bocado para fazer um enquadramento, a diabetes é uma doença que carece de açúcar e carece de insulina. Ou seja, se nós comermos demasiado, vamos criar muito açúcar, muitos hidratos de carbono que criam no nosso corpo, transformam em hidratos de carbono. Assim, o corpo, no meu pâncreas, como já está danificado, está doente, não vai criar insulina suficiente para baixar os níveis de açúcar no sangue. E então é aí que entra o meu medicamento, que é a insulina. Por contrário, também se eu fizer muito esforço físico e não se me alimentar corretamente, também vou criar uma situação muito grave, que é a hipoglicemia, que tem consequências muito graves. O tal desmaio, o corpo entra em shutdown para garantir que não existe consequências muito graves, e então há o desmaio. E eu, sendo diabético tipo 1, tenho que andar entre um e outro, tenho que fazer o controle durante a atividade física para que não haja muito açúcar e pouco açúcar. E então, vocês já estão a ver aqui, se for mostrar, porque eu, felizmente, a tecnologia está sempre a evoluir e hoje em dia temos meios que podemos estar constantemente a monitorizar. E aí, se eu vos mostrasse os meus gráficos durante uma prova, vocês viam que aquilo era uma montanha russa. Vai altos e baixos. Ou seja, quando baixa, tem que tomar açúcar e, a seguir, se tomei açúcar demasiado, vou ter que tomar um bocado de insulina. Apesar de a insulina é sempre importante no exercício físico, porque é o que nos faz transformar o açúcar em energia. Posso mostrar eu sou portador de uma bomba de insulina. Não é nesta bomba que vai, não é a bomba que vai para o Museu da Farmácia, porque depende dela, claro. Depois, o que irá será o meu estojo de medição, que também me acompanha, apesar de ser acompanhado sempre por um sensor, que é um sensor que se coloca no braço e que é este sensor que vai sempre monitorizar, vai sempre enviando os valores para mim e para o telemóvel, e depois o telemóvel faz o pâncreas artificial e debita os valores que tem que debitar. Mas eu já agora também aproveito, todas as pessoas que têm diabetes tipo 1, isto é uma doença que nunca é igual uma pessoa para a outra. Tem sempre fatores de sensibilidades diferentes. Isto. E então, no meu caso, isto lá está, é com a ajuda do médico, mas também isto é uma doença que é muito particularizada, é sempre tentativa e erro, e então, para eu, no exercício físico, para ter
tentar ter uma medição constante, uniforme, eu tenho que programar a bomba para que os valores nunca deixam menos de 180. Ou seja, tendo aqui para enquadrar, o valor normal de uma pessoa sem diabetes anda na volta dos 80 até aos 120, mais ou menos. Varia por aí, 90 a 120. No meu caso, como há um déficit no controle do pâncreas, eu coloco os meus níveis para 180. Porquê? Porque quando faço exercício físico, como é um exercício que tem um desgaste rápido, a bomba nunca vai injetar insulina a menos de 180, porque quando injeta a 180 ela vai baixar para os níveis normais 130 a 140, que é para não haver uma descompensação e eu ter que voltar a comer uns comprimidos ou açúcar, ou os tais comprimidos de açúcar, para compensar. Isto é assim, anda sempre para cima e para baixo. A nível de minerais, é o sal, é o magnésio, para compensar o desgaste do cansaço durante as provas. Também já me aconteceu o que o João referiu, estar numa prova, na maratona, ano passado, na maratona, e até estava bem preparado. Na maratona de 140 km da Cabeça Gorda, e iniciei a maratona, e cheguei aos 68 km, precisamente à metade, e quebrei completamente. Eu acho que foi devido à má hidratação e talvez à má nutrição. Comecei com queimbras na parte interior das pernas, tanto uma como outra, em que não conseguia de todo levantar sequer. Mesmo muito mal, muito mal. E é assim, durante a Nacional 2, como foi um desafio que não tinha de carácter competitivo, nós já sabemos quando é de carácter competitivo, as velocidades, a tal motivação é sempre maior e há sempre um maior desgaste. Na Nacional 2, como eu tinha referido, o meu principal calcanhar daqueles é o frio e o calor. Houve uma na segunda etapa, até porque, por exemplo, eu apanho sempre chuva e o calor, sempre chuva. Há sempre chuva e calor. Já a Via Algarviana também tive 2 dias que apanhei sempre uma chuva intensa e depois parecia que estava no deserto, ou uma etapa no deserto. Para referir a uma situação também em que também apanhei na Via Algarviana, que foi sempre chuva, eu cheguei ao ponto de chegar ao alojamento, ir para dentro do chuveiro e eu não saber a temperatura que estava a sair do chuveiro, se estava quente, se estava fria. É só para vocês verem. Não conseguia perceber se estava fria. Tinha os pés completamente gelados. E na Nacional 2 também me aconteceu de vir em Lamelas de lá chover muito, muito, muito. E depois apanhei temperaturas de 10 graus e a chover, molhado, e a tremer, as pernas a tremer, muito a tremer. Tivemos que parar e ir a uma pastelaria e aquecer um bocadinho. Depois, claro, com o andamento, nós acabamos de ter o nosso aquecimento, porque
o que temos a roupa está molhada e nós acabamos por aquecer, né? E é assim. A nível do calor, também passei uma situação em Odivelas do Alentejo. Apanhei o frio, apanhei no norte e o calor apanhei mais no sul. Em que já vinha de Montargil e estava um calor intenso, no volta dos 37 graus. E então já dizia aos meus colegas, se aparecer uma ribeira, eu vou-me atirar à ribeira. Se aparecer aí qualquer coisa, eu tenho que me atirar, porque eu estou com calor e depois minhas pernas começam um bocado a sofrer e então tinha que me molhar mesmo. Parámos em Odivelas do Alentejo para abastecimento. A única coisa que eu, quando desaparei, olhei à volta e vi uma senhora sentada à porta de casa em que tinha uma mangueira enrolada. E a primeira coisa que fiz foi sair da bicicleta, ir até à mangueira, pedir autorização à senhora se me permitia molhar, e foi o melhor. Acho que, não sei, fiquei pronto para mais 100 km. E foi essas situações, são essas situações que nos marcam, claro. E é isso. A nível de medicação, pois é a insulina, a tal pomadinha para as queimaduras, porque são muitas horas, são por volta de 10 horas, 8 horas em cima de um selim, e cria sempre alguma queimadura, né, na nádega, e então é isso. Meus amigos, eu quero agradecer muito a vossa disponibilidade, a vossa paciência e a partilha que vocês fizeram com todos nós nesta tertúlia do Museu da Farmácia. Vocês são uns heróis. Acreditem que a vossa presença aqui no Museu da Farmácia tem despertado cada vez mais o interesse dos jovens, porque há mesmo esta necessidade de vocês estarem aqui. Não é só estas peças que estão ligadas a vós, não são estes medicamentos que estão ligados a vós, mas é exatamente o vosso nome e o vosso espírito que muitas vezes, e nós chamamos a atenção, e que vocês acabaram de referir, que é, temos a capacidade de chegar mais alto, de chegar mais longe. Vocês são um símbolo disso e tenho uma enorme honra de ter-vos aqui, a vossa alma, um vosso esforço, os vossos desafios neste também que é o vosso museu. Portanto, meus caros amigos, Elizabeth, João e Dálio, muito obrigado por vocês terem disponibilizado a esta hora a vossa paciência e agradecer muito a todos vocês. Eu, antes de me despedir, quero sempre deixar uma palavra de apreço à Líbia e ao Álvaro, que ao longo destes meses fazem sempre aqui o milagre com este equipamento e dentro do museu, de partilhar as vossas histórias, as nossas histórias, com todos aqueles que nos vão assistindo ao longo destes meses, não só que neste mês, mas sobretudo aquilo que as pessoas vão vendo ao longo do futuro. Portanto, quero agradecer a todos, mesmo a todos do meu coração, esta vossa ligação ao Museu da Farmácia. Meus amigos, até à próxima, vai ser só em setembro. Mas não deixem de ver o best-of que vai acontecer destas tertúlias em julho e em agosto. Muito obrigado e boas férias.